Muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa live de hoje. Hoje, assunto de extrema importância para os advogados tributaristas que querem trabalhar com gestão de passivo, ou seja, o assunto de hoje, transações tributárias. Quais são as transações que estão vigentes, quais são os prazos, quando elas terminam, enfim, o que você realmente precisa saber para poder oferecer para o seu cliente uma possibilidade de transação tributária, ou seja, transacionar os débitos tributários junto da PGFN. Hoje eu tenho um convidado mais do que especial, meu amigo professor advogado tributarista, professor Marcelo Vicente, que é especialista justamente em gestão de passivo, ensina os advogados tributaristas a fazerem a gestão, a trabalharem com transação tributária. Então, se você tem dúvida e você tem um possível cliente que pode justamente precisar da live de hoje, né? Ou se você tem um colega que quer muito saber sobre transação tributária, fica já aqui o pedido. Manda pelo menos para 5, tá? Você está assistindo, manda pelo menos para 5 pessoas e convida eles aqui para assistirem a nossa live de hoje, que com certeza será uma live muito produtiva. E aí, professor Marcelo, como estás? Tudo bem, professor Letícia? Tudo em ordem? Tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo super bem. Você tá bem? Legal. Tá ótimo, tá? A transmissão tá excelente. Aqui tá para te ver bem também. Vamos lá, então, professor. Vamos falar sobre ações tributárias. Eu mencionei, inclusive, quando eu abri a live de hoje, que você, sendo um especialista em gestão de passivo, uma pessoa que, né, um advogado que é especialista em transações tributárias, tem trazido conteúdos riquíssimos sobre as viabilidades, possibilidades e oportunidades dentro da transação tributária. E eu acho que, inclusive, antes de a gente começar a falar da transação tributária, que a gente vai falar hoje o que está em vigor, quais são os prazos, o que a gente pode transacionar, eu acho que era importante, assim, já para quem vai te seguir, já começar a seguir imediatamente no teu perfil do Instagram. Porque o professor Marcelo tem conteúdos muito legais, elucidativos, simples de entender, ele fala muito fácil, né? Ele explica muito fácil a questão da gestão de passivo. Então, quem não segue ainda o professor Marcelo, por favor, arroba professor, é prof ou professor que Prof, não tem uma? prof. Marcelo Vicente. Então, arroba prof. Marcelo Vicente, tá? Sigam ele lá, porque com certeza. E ainda tem a questão, ele tem um curso, né? Depois ele vai falar um pouquinho aqui do curso dele também, que explica essa parte de gestão do passivo, que é muito interessante. Tem alunos meus que já são alunos, inclusive, do professor Marcelo, né? A gente compartilha de alguns alunos que fazem o meu curso, a minha mentoria, que são alunos dele também. Então, professor Marcelo, a palavra é sua. Vamos lá. Quais são as ações que estão em vigor hoje e qual que é o prazo? O que está pegando? Olha, eu tenho repetido de forma permanente nas minhas apresentações, para meus alunos, os mentorados, o seguinte: as transações tributárias, elas surgiram como uma ferramenta para viabilizar negociações entre a fazenda e o contribuinte, algo que não se tinha antigamente, né? Até antes de 2020, a gente não tinha a figura das transações aqui no Brasil, apesar das transações estarem previstas no Código Tributário Nacional. Então, de lá para cá, surgiram diversas modalidades de transação em 2020, 2021, 2022, 2023. Já existe a previsão de novas modalidades para 2024. E o que eu sempre digo é o seguinte: a transação efetiva mesmo é aquela em que há a possibilidade de conversa, de diálogo. E o que a gente tem hoje são duas figuras de transação. Uma é a transação por adesão, que são aquelas que estão em vigor e que têm prazo para serem formalizados. Então, hoje, nós temos 5 modalidades de transação por adesão, sendo que 4 delas, o prazo vence agora no dia 29 de setembro, com expectativa de prorrogação. Por que expectativa? Porque isso sempre acontece, né? Então, no decorrer dos últimos anos, desde que elas foram criadas, sempre houve a sua prorrogação. E como a gente está assim, em meados do fim do ano, vamos dizer assim, a gente tem outubro, novembro, dezembro pela frente, e já existe uma transação, né? Eu falei que são 5, 4 vencem agora, amanhã, no dia 29, e uma vence no dia 28 de dezembro. Então, é muito provável que, por conta até da existência de uma que já tem o prazo previsto para vencer no dia 28 de dezembro, as outras 4 sejam prorrogadas.
mas isso não é certo. E quando que a gente sabe que vai ser prorrogado? É sempre em cima da hora. Isso, bem ou mal, é uma estratégia da Fazenda. Para quê? Para estimular as pessoas a fazerem as transações tributárias. Já vou falar sobre isso. Então, voltando, o que a gente tem aqui de modalidade de transação por adesão? São 4 modalidades que vencem amanhã. O prazo vence amanhã e prazo de adesão vence amanhã e uma que vence dia 28 de dezembro. Então, eu falei que essas são uma espécie de transação que são por adesão. E tem as transações individuais. As transações individuais, aí sim, são aquelas que, no meu ponto de vista, são aquelas que permitem realmente a abertura de um diálogo entre a Fazenda e o contribuinte. Por quê? Porque você vai apresentar uma proposta, a Fazenda vai devolver a sua proposta aprovando ou não. Se não aprovar, haverá um diálogo para que chegue a um consenso e você possa efetivamente fazer uma transação. O conceito de transação, o que é? Acordo. É a abertura de um lado, a abertura de outro, para se chegar no denominador comum. Estrito senso de transação tributária, ele só é executado quando a gente faz uma transação individual. A transação individual demanda um esforço maior, demanda uma responsabilidade maior, demanda uma abertura de informações maior por parte do contribuinte em relação à fazenda, tanto para muitas empresas. Daí a expectativa de que seja feita uma transação por adesão. Por quê? Porque a transação por adesão já vem tudo arrumadinho lá, já vem tudo bonitinho. Basta o contribuinte fazer a adesão, né? E ele tem um prazo para isso. Ele tem um prazo para fazer essa adesão e dessas modalidades que a gente está falando aqui, vence agora no dia 29 de setembro, ok? Então, nós temos essa modalidade de transação por adesão, que são, na verdade, que permitem, né, de uma forma mais fácil, de uma forma mais tranquila, a realização da negociação. Mas temos também as transações individuais. Essas transações individuais, elas estão permanentemente abertas e poderão ser formalizadas a qualquer momento, desde que, evidentemente, a lei permita isso aconteça. Essas transações por adesão, que é dessas 5, das 4 que vencem amanhã, qual que era o benefício? Porque, como você disse, não tinha uma efetiva transação porque não tinha negociação, né? Era aderir nos termos que estão nas portarias e acabou. Dessas 4, para as empresas que podem aderir até amanhã, até dia 29 de setembro, quais seriam as vantagens de aderir a qualquer... Isso é importantíssimo. Quais são as vantagens, né, que essas transações apresentam? Elas são de 5 modalidades. As 4 que vencem amanhã, elas têm a seguinte denominações. A primeira, transação de pequeno valor. Transação de pequeno valor envolve débito de 60 salários mínimos das microempresas e empresas de pequeno porte. E existem algumas vantagens de redução de juros, multas e encargos legais. Ok. Essas transações, elas, por alguma razão objetiva, permitem que sejam incluídas somente inscrições em dívida ativa, inscrições, débitos que foram inscritos em dívida ativa há mais de um ano. Então, já tem uma limitação, e aí não me perguntem por que existe essa limitação, porque é algo objetivo e, aparentemente, não tem uma razão de ser. Tanto é que outras modalidades não têm essa limitação, né? A segunda modalidade é para débitos de difícil recuperação ou irrecuperáveis. Os débitos de difícil recuperação e irrecuperáveis estão taxados lá nessa portaria, nesse edital, quais são os débitos que a própria Fazenda considera de difícil recuperação ou irrecuperáveis. E ali a gente inclui empresas com pedido de recuperação judicial, débitos vencidos há mais de 15 anos, débitos de pessoas falecidas e outros mais. Então, também é um critério objetivo. A gente tem que olhar lá e ver se o débito do nosso cliente se enquadra nessa modalidade. E aí também tem redução de juros, multas e encargos legais. A terceira, que me parece que é a que mais se enquadra, né, num contexto geral, que é o que merece a gente falar com mais precisão, é a terceira modalidade, transação conforme a capacidade de pagamento. Essa transação é aquela que vai dar até 100% de redução de juros, multas e encargos legais para as empresas que têm o seu crédito tributário
classificado na categoria C ou D, que é a tal da CAPAG, né? Que agora a gente criou essa nova denominação, esse neologismo, capacidade de pagamento, agora é CAPAG. Então, a CAPAG, sendo C ou D, né? C de casa e D de dado, autoriza a concessão de até 100% de desconto em juros, multas e encargos legais, limitado a 70% no caso das microempresas de pequeno porte e 65% para as demais empresas. O problema é o enquadramento no C e D, né? O problema é o enquadramento, né? Então, assim, qual que é a justificativa desse enquadramento? É descaracterizar a transação tributária como um antigo refis. Porque o antigo refis ele dava condição igual para todo mundo. Agora, com o objetivo de justificar que eu só vou dar benefício para quem precisa, eu, Fazenda, qualifico a minha, qualifico meus devedores como tendo ou não capacidade de pagamento. E isso também é contestável, né? Lembrando aí, pessoal, quem está entrando agora, né? Se puder aproveitar e esquecer o botão no coraçãozinho aí, e também me seguir no meu perfil, @prof. Marcelo Vicente, que a gente fala lá sobre todas as modalidades e tem diversos vídeos sobre transação tributária. Só fazendo um parênteses. Então, essa modalidade, ela é a que parece mais adequada. A de pequeno valor tem a limitação que eu falei agora, que é de débitos inscritos há mais de um ano. A outra, de difícil recuperação e irrecuperáveis, é a própria Fazenda que já classifica no próprio edital o que é irrecuperável e difícil recuperação. Quer dizer, o enquadramento também é muito restrito. A que mais tem a possibilidade das empresas se enquadrarem é a terceira modalidade, que é conforme a capacidade de pagamento. Então, a gente tem que verificar se houve a classificação dessa empresa em C ou D, C de casa e D de dado. Se não houve, a gente tem que executar um trabalho em busca da possibilidade dessa classificação. A tela do computador aqui travou. Para ir em busca dessa classificação, daí é o trabalho do advogado. Desculpa, Letícia, cortou. A internet está meio. E para conseguir esse tipo de transação, que a gente mencionou que é o grau de dificuldade, daí é o dia a dia do advogado tributarista mesmo. É o trabalho que o advogado vai ter que fazer para conseguir esse enquadramento, né? Sim, sim. É um trabalho que cabe a nós, advogados, identificar de que modo que a gente pode fazer esse enquadramento, né? Então, está aí mais um serviço que você deve oferecer para o seu cliente, que é a visão da capacidade de pagamento do seu cliente. Porque se ele não foi enquadrado em C ou D, porque a Fazenda entendeu que ele tem a capacidade de pagamento, que o seu cliente entende que não tem, já gera um litígio, né? E antes de gerar o litígio propriamente dito, você tem a abertura para pedir a revisão da capacidade de pagamento perante a própria Fazenda, né? E aí a gente vai entrar numa outra conversa, que isso tem gerado polêmica, a Fazenda tem demorado para responder, mas o fato é que existem prazo. A gente não pode simplesmente generalizar e dizer que não funciona. Funciona. Eu tenho casos aqui, inclusive aqui da cidade de Santos, que eu coloquei até no meu site, divulguei através do Instagram, resultado positivo que houve aqui na Procuradoria da Fazenda de Santos. Então, tem a possibilidade de rever a capacidade de pagamento. Isso é fato, tá? Então, nesses aspectos, a gente tem essa possibilidade. A transação que mais se aplica é essa modalidade conforme a capacidade de pagamento. Tem a quarta modalidade, que também é restrita, transação de inscrições garantidas por seguro garantia ou carta-fiança. Essa transação não dá desconto nenhum, ela simplesmente te autoriza a fazer uma transação antes da execução do seguro ou da carta-fiança, né? Então, ele te autoriza a fazer um parcelamento a longo prazo. Mas, no caso, ele a utilização esse débito está ajuizado já, e por isso que ele tem seguro garantido. Sim, são casos já ajuizados, né? E algumas delas também, dependendo da modalidade, permitem a utilização de créditos de prejuízo fiscal, base de cálculo negativa da CSLL, e todas elas autorizam a utilização de créditos deprecatórios. Então, aí estão as vantagens, né? Independentemente da modalidade, eu poderia usar
crédito de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa e também créditos de precatórios. Esse né? precatório, quando o cliente vai utilizar, porque assim, esse mercado de precatórios, o pessoal, qual que é a fomentação, né? Eu tenho um precatório, vou demorar para receber, e eu acabo vendendo, faço a cessão do precatório com deságio. Então, para quem compra, recebe o precatório para utilizar, vai pagar mais barato, e eu, que não quero aguardar o pagamento, recebo menos, mas recebo. Daí a minha pergunta, essa análise do precatório, quando eu chego na procuradoria para transacionar oferecendo um precatório, eles têm um passo a passo, existem documentos obrigatórios, quem é que analisa se esse precatório é bom ou se é papel podre? Como é que funciona esse trâmite de oferecimento do precatório na transação? Todo esse trâmite de oferecimento precatório na transação está estabelecido no regulamento. Tá. Né? Então, eu tenho como obrigação fornecer os elementos que sejam suficientes para comprovar para a Fazenda que esse precatório não é um papel podre. Né? Que ele tem legitimidade, que eu sou o titular. Outra coisa, eu não preciso ser o titular, eu posso ter adquirido de terceiros esse crédito. Isso tudo tem que estar formalizado até nos autos judiciais. Né? Então, o trâmite para a utilização desse precatório também ele é baseado em critérios objetivos. E a gente tem todo o regramento de forma muito clara para que esses créditos sejam utilizados. Então, assim, eu entendo que o risco quanto a uma possível utilização irregular é muito pequeno, desde que você tenha como cumprir os elementos que estão previstos na lei, né? Isso envolve o próprio processo judicial. Né? Eu tenho que formalizar perante o juiz que eu estou transferindo esse crédito e tenho que declarar, sob pena de consequências criminais, que esse precatório, evidentemente, não foi transmitido para outra pessoa, não foi utilizado em nenhuma outra negociação. E isso também cabe a nós, advogados, fazermos esse trabalho. Né? O precatório tem que ser bem feito, porque às vezes o cara cede o mesmo precatório para mais de uma pessoa e vira um papel podre, porque ele vendeu e não empresta. Sim, de fato. Então, e a última modalidade é a transação de pequeno valor do PRLF, que é o Programa de Regularidade, Programa de Redução de Litígios Fiscais. Esse vai até o dia 29 de dezembro. E também é de pequeno valor. Né? Então, também limitado a 60 salários mínimos. Então, essas 4 modalidades, né? 1, 2, 3, 4, 5, na verdade, né? São 4 que vencem o prazo amanhã e uma que vence em 28 de dezembro, estão abertas e cada uma tem uma característica objetiva. Né? Mas eu insisto, a que mais se aplica e a que eu tenho mais clientes e a que tem demandado uma maior orientação é a transação conforme a capacidade de pagamento. Porque é a que se aplica de uma forma geral. Né? É a que se aplica de uma forma geral. As demais são muito restritas. São muito restritas. Elas têm a sua aplicabilidade? Tem. Mas a grande verdade é aquela que dá, inclusive, a que dá maiores benefícios é a conforme a capacidade de pagamento. Não havendo enquadramento na categoria C ou D, parte-se para o pedido de revisão. Né? Isso também faz parte do nosso trabalho como gestor do passivo fiscal, como advogado especialista em gestão do passivo fiscal. Tem uma pergunta aqui do Patrick que diz assim, ó, mas a composição tem que ser referente ao mesmo tributo que está sendo executado, certo? Deve ser daquela questão do que tem a garantia, que tem a carta de fiança e o seguro, deve ser disso que ele está perguntando, né? Não entendi a pergunta, desculpa. Mas a composição tem que ser referente ao mesmo tributo que está sendo executado, certo? Eu acho que, eu não sei se ele está perguntando de forma geral ou se ele está se referindo àquela questão do débito já ajuizado que está garantido por carta de fiança ou seguro judicial. Não sei se é essa a pergunta. Se for em relação a crédito garantido por seguro garantia ou carta fiança, a gente vai estar transacionando aquele débito que está garantido, porque você nessa modalidade de transação, você acaba eliminando a necessidade de fazer a execução da garantia. Então, você vai transacionar aquele débito que tem a garantia sobre ele. E você elimina a utilização da garantia e faz uma transação. Então, esse é o débito que está sendo executado. Né? Ele acabou de confirmar, sim, o débito que está ajuizado, exatamente. Então, a resposta foi exatamente o que ele tinha perguntado. Ó,
A Ellen está perguntando como é que eu faço a classificação da empresa para fazer a adesão e se ela é feita, se a transação é feita pelo Regularize. Então, resposta à primeira pergunta. Não somos nós que fazemos a classificação. Até o ano passado, a gente tinha que preencher um formulário dizendo qual que era o faturamento de 2019 e o faturamento de 2020. Com base nessas informações e com outros elementos, com base em outros elementos, a fazenda classificava em A, B, C ou D. Hoje não tem mais essa informação de faturamento 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Não existe mais. A informação já vem lá de dentro. A fazenda já tem a informação para te pré-classificar em A, B, C ou D. Se você não concordou com a classificação, você vai ter que fazer o recurso. E esse recurso é feito através do sistema do Regularize da PGFN. Lá existe um item no menu para você entrar e fazer esse pedido de revisão. Esse pedido de revisão vai ter que ser acompanhado de diversos documentos que também estão relacionados, né? Então, um dos documentos, por exemplo, é o balanço da empresa, né? Você vai ter que demonstrar qual que é a movimentação econômica dessa empresa para você justificar que aquela classificação D de bola ou A. Então, aí travou, Marcelo. Não sei se você está me ouvindo. Expectativa de acordo, né? A tua última parte da frase travou. Quando você está falando, a tua imagem congelou e a tua frase também. Então, você tem que dar entrada pelo Regularize, né? Lá no Regularize você vai apresentar todos os documentos que justificam o seu pedido de classificação em C de casa ou D de dado. Então, em resposta à segunda pergunta, é pelo Regularize? Sim, é pelo sistema Regularize da Fazenda. Acho que agora foi, né? Foi, agora foi. Não, agora foi sim. Marcelo, e se eles prorrogarem, caso prorroguem amanhã, não tem prazo estipulado, é o fator surpresa mesmo, né? Não se sabe até quando vão prorrogar, né? Se houver a prorrogação, assim, é 99% de certeza, né, de que essa prorrogação seja até o final de dezembro, né? Porque como a gente tem mais 3 meses, e geralmente esses prazos, eles são dados de 3 em 3 meses, é provável que haja essa prorrogação até o final do ano. Agora, por que eu disse que isso é uma estratégia da Fazenda, né? Que eu falei que eu ia falar para vocês. Porque é o seguinte, quando a gente tem a expectativa do encerramento de um prazo, como no caso amanhã, todas as pessoas interessadas vão se movimentar para fazer a transação e realizar o pagamento da primeira prestação, que é uma condição sine qua non para a transação ser aceita. Todos vão se movimentar para fazer a adesão e fazer o pagamento até amanhã, né? Porque caso a informação de prorrogação do prazo ela seja divulgada hoje, por exemplo, inclusive para a gente, como advogado, a gente já pode dar uma pausa e molhar o pé na areia da praia, molhar o pé na água do mar. Por quê? Porque acaba aquele estresse, acaba aquele afogadinho de você precisar fazer uma transação de forma imediata para garantir a regularidade fiscal do seu contribuinte. Por quê? Se eu faço a formalização, eu tenho que pagar. Já é garantia de receita para a Fazenda. A Fazenda já vai arrecadar um montante significativo de recursos. Agora, se ela deixar para avisar no finalzinho do horário, então digamos que o prazo vai até 19 horas da manhã. Digamos que às 18 horas, ela manda um novo edital, publica um novo edital dizendo assim, prorroga-se o prazo das transações até o final de dezembro. Nisso, um monte de empresa já fez a adesão e já pagou a primeira parcela. Então, é uma estratégia para que eles tenham um aumento da arrecadação de forma periódica, vamos dizer assim, né? Porque o que vai acontecer? Se eu não tiver a notícia ou se eventualmente eu não conseguir informar meus clientes de que prorrogou o prazo, eles vão pagar. Eles têm até 19 horas. Então, se eu, por acaso, não tiver a informação de que prorrogou o prazo, eles vão pagar, né? Então, é uma estratégia da Fazenda para que haja um aumento de receita nesse momento, ainda que haja prorrogação do prazo. Por quê? Porque se a empresa fizer o pagamento da primeira prestação, ela já entra no parcelamento. Só que ela pode pensar assim, bom, os próximos meses eu não vou conseguir pagar, eu quero ter um fluxo de caixa maior. O que ela faz? Desiste do parcelamento e desiste da transação e faz uma nova adesão no final do ano. Então, ela já vai pagar a primeira parcela 2 vezes. Entendeu? Então, nesse aspecto, para a Fazenda é muito oportuno. É muito oportuno deixar para
hora o aviso de prorrogação do prazo. Ela gera escassez. Vá que não renova, vá que não prorroga e eu perco a oportunidade. Então, por via das dúvidas, a gente faz. É escassez. Exatamente. Tá, e me diz uma coisa. E para o ano que vem, supondo que eles renovem até 2020, até dezembro de 2023, vai chegar, vai acontecer a mesma coisa. Vai bater no prazo final do ano, elas vão ter revogado também. Você acha que vem novas transações para 2024, novas modalidades? Ou isso é especulação, a gente não tem como saber? Eu posso afirmar para vocês que haverá a abertura de nova modalidade de transação. Por quê? Por conta da lei que foi aprovada agora no dia 21, que foi sancionada pelo presidente da República, né? Que é a lei de conversão do projeto de lei 2382, né? Projeto de lei 2384/2023, que é a lei do CARF, né? E lá dentro da lei do CARF houve uma série de artigos que alteram a lei 13988. Então, a lei 13988 já foi alterada pela lei 1463. É tanto número que a gente acaba esquecendo. 14634. Deixa eu só confirmar se é esse para a gente não ficar. 14634. 14689. Tá? 14689 é a lei de conversão do projeto de lei 2384/2023. Esse projeto de lei, convertido na lei 14689, já prevê a abertura de novas modalidades de transação. E a própria Fazenda já noticiou no site dela, se vocês entrarem aí no site no gov.br/pgfm, já tem a notícia de que a Fazenda, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, prevê recuperar 46 bilhões em débitos inscritos em dívida ativa em 2024. Então, vejam que, caso não haja a prorrogação do prazo agora no dia 1º de outubro, né, caso esse prazo que vence agora dia 29 não seja prorrogado, é certeza absoluta que haverá novas modalidades de transação em 2024. Então, o que diz essa notícia aqui de forma rápida? A transação no contencioso de relevante e disseminada controvérsia jurídica, outra modalidade de transação tributária, deve responder por 12 bilhões em 2024. Só essa modalidade de transação no contencioso. Notoriamente, as transações passaram a ser uma das maiores fontes de arrecadação. Aqueles débitos que eram dados por perdidos, que o mero parcelamento ordinário não atingia ou a pessoa não dava conta, passou a fazer caixa para o governo. Ou seja, não tem por que não, ainda que eles deixem em cima da hora, como você mencionou, como estratégia, não tem por que eles não reabrirem, né? Não tem. Porque a gente sempre fica dependendo todo ano, antes das transações, desses parcelamentos especiais, refis, PET, que são parcelamentos especiais, que não dependiam só da Procuradoria. Sim. E daí, questão muito política, véspera de eleição, pode lançar parcelamento especial, não pode. E era sempre esse desespero todo ano. Com essas transações, se conseguiu abrir um leque de manutenção de parcelamento, entre aspas, especial, só que não é um parcelamento, é uma transação com benefícios, né? Ou seja, não é aquele grande parcelamento especial que a gente sempre fica esperando, mas é sim uma forma de parcelar os débitos com desconto, com vantagens, que por que eu vou parcelar hoje, fazer um parcelamento ordinário de 60 meses sem desconto nenhum, se eu posso fazer uma transação tributária com desconto, com prazo maior, com desconto de multa, de juro, é muito mais benéfico para o contribuinte. Sim. E daí eu te pergunto, pensando nessa relevância da transação, né? Qual que é a importância, então, do advogado tributarista se especializar nesse assunto, entender realmente como é que funciona uma transação tributária? Olha, quando a gente fala em direito tributário, existe um rol muito grande de assuntos que podem ser tratados pelo tributarista. E a gente sabe, quando a gente se especializa num determinado nicho, dentro daquele nicho que a gente buscou, a expectativa de você prestar um serviço de excelência é maior. Para todo nicho que a gente busca, então, digamos que você seja especialista em ICMS. Estuda ICMS. Você é especialista em PIS/COFINS. Estuda PIS e COFINS. Você é especialista em execução fiscal.
estuda execução fiscal. É claro que quem faz o curso da professora Letícia sabe que, do início ao fim, é muita coisa para você estudar, é muita coisa para você se aperfeiçoar. E o bonito é isso, é você saber de tudo, né? Para que você possa aplicar os conceitos. Então, se você já sabe, se você já tem uma noção do que é o direito tributário, se você está se especializando com a professora Letícia, você já tem 90% do caminho andado para você se especializar num determinado nicho. Ah, mas eu não estou fazendo o curso da professora Letícia, eu estou só acompanhando ela. Eu preciso ser especialista, preciso saber direito tributário para me especializar no nicho de gestão do passivo fiscal, no nicho que traz esse trabalho de transação tributária? Não necessariamente. Por quê? Porque você aprendendo a trabalhar a gestão do passivo fiscal, você necessariamente vai buscar conceitos de direito tributário que precisarão ser aplicados. Isso vai te incentivar também a estudar o direito tributário, né? Então, é um círculo vicioso. Você pode começar a você pode começar a estudar um curso de direito tributário que a professora Letícia oferece e se especializar no nicho da gestão do passivo fiscal. E o contrário também, porque quando você começa a mexer com gestão do passivo fiscal, você vai precisar de alguns conceitos de direito tributário que você vai procurar saber junto com a professora Letícia. Então, assim, está tudo envolvido. Agora, por que é importante se especializar? Aí vem a resposta à pergunta da professora Letícia. Porque é algo novo, é algo que está começando agora, é algo que está engatinhando, né? O pessoal da Procuradoria não entende ainda sobre isso. Quem entende é quem criou a lei, né? A pessoa que criou a lei, o legislador que foi buscar lá no exterior os conceitos de transação tributária, esse provavelmente estudou, né, para poder implantar. Só que agora, a partir do momento que a lei é implantada, a gente tem que executar. Quem é que vai executar? Quem entender, quem souber interpretar. E aí entra o trabalho do cientista do direito. Então, por que a gente precisa estudar? Por que a gente precisa se especializar agora? Porque está começando. É a oportunidade que você tem de entrar, de chegar na frente, né? De mostrar para o seu cliente que você tem expertise nesse assunto, né? E está na hora, está no momento de você participar dessa comunidade que a gente está criando de experts de gestão do passivo fiscal. Então, você não está sozinho, né? A partir do momento em que você se integra à nossa comunidade, a comunidade da professora Letícia, você já pode se considerar como um especialista. Por quê? Porque você vai ter uma equipe para trabalhar com você. Você não vai trabalhar sozinho, né? Não, É aquele negócio, estamos juntos, né? Ninguém vai deixar ninguém aqui. Aqui é uma comunidade para se ajudar. Ninguém quer puxar o tapete de ninguém. As pessoas aqui querem se ajudar, né? Então, o momento é esse. Por quê? Porque a gente tem que aprender, a gente tem que se especializar para poder fornecer esse serviço novo. É um serviço novo, né? É que o advogado fica esperando saber tudo do direito tributário. O primeiro eu vou estudar tudo para depois começar a atuar. Primeiro, gente, isso não existe, porque nunca vocês vão saber tudo. Não. Eu tenho experiência, o professor Marcelo também, nós regulamos aí de tempo de profissão, e nós não sabemos tudo, estamos muito longe de sabermos tudo. Só que o que acontece? Eu sempre falo, Marcelo, que é como se fosse assim, é trocar o pneu do carro com o carro em andamento. É isso que a gente tem que fazer. Exatamente. Eu vou, Colocação. eu vou estudando cada dia mais e me atualizando. Então, por exemplo, nunca trabalhei com gestão de passivo, nunca tinha nem ouvido falar dessa expressão antes. Tá, eu vou parar toda a minha vida só para estudar só isso? Não. Você vai se especializar, você vai começar a entender o que é passivo, o que é gestão, o que é transação tributária, e nisso o teu radar liga. Você começa a prestar atenção em que tipo de cliente você vai oferecer isso. E eu digo mais, sabe que tipo de cliente você pode oferecer gestão de passivo? Quase todos no Brasil. Por quê? Com raríssimas exceções, na grande maioria, todos os empresários têm débito tributário. Ou porque tiveram problemas na fase da pandemia e ainda estão pagando o pato correndo atrás do prejuízo, ou por má gestão, e isso é muito, gente, o que tem de empresa endividada com débito tributário, porque a gestão administrativa da empresa não funciona, tem alguns empresários que ainda pensam assim, tributo é a última coisa que eu vou pagar. Só que ele não sabe que tem multa, que tem juro, que tem execução fiscal, que tem processo crime. Então, assim, ele deixa para baixo do tapete por quê? Por falta de informação. No momento que você vai trabalhar com passivo fiscal, gestão, execução fiscal, e eu sempre digo o seguinte, Marcelo,
é uma ótima porta de entrada, porque você vai lá, você é o bombeiro da empresa. Você vai lá apagar incêndio. Qual que é o incêndio? Ele precisa de uma certidão negativa, ele precisa pedir uma linha de crédito no banco. Se ele tiver débito, se ele não tiver certidão, ele não tem a linha de crédito. E daí o que vai acontecer? Ele não tem dinheiro, que a empresa enterra. O que ele precisa, então? De alguém que faça gerenciamento. Que eu não tenho como pagar todos os débitos tributários agora, mas não é isso que você está propondo para ele. Você está propondo pagar da melhor forma possível. Qual uma delas? Como o senhor Marcelo falou, talvez transação tributária para esse cliente seria uma alternativa. Quer ver um exemplo, Marcelo? Esses dias eu estava com um cliente meu aqui de Jaraguá do Sul e ele falou assim, Letícia, meu contador fez um parcelamento aqui, mas eu não dou conta de pagar. Eu falei, mas o que foi o parcelamento? Eu estava começando a atender ele. Dava em torno de 60 mil por mês de parcela. Eu falei, não, realmente, 60 mil por mês de parcela, para quem está com a corda no pescoço, não dá. Eu falei, mas e a transação tributária? Por que a gente não faz uma transação? Ele falou, nem sei o que é isso. Daí eu falei, mas teu contador não falou que tu podia fazer uma transação tributária, que tem desconto, parcelamento é muito maior, a entrada é muito menor. Ele falou, não me falou nada disso. Fizemos a transação, saiu para 8 mil a parcela, que não é pouco, mas de 60 para 8, ele falou, não, isso cabe no meu bolso. Ou seja, você olha para a empresa, quando você faz gestão de passivo, o que cabe no bolso da empresa para que ela se mantenha aberta, para que ela continue faturando e ela consiga seguir o objeto social dela. E daí foi o que o senhor Marcelo falou. Nós, como tributaristas, temos que nos especializar. E aí a pergunta, Marcelo, para quem está nos assistindo, quer entender como é que funciona passivo fiscal, gestão, como é que ele se torna um expert, então, em gestão de passivo fiscal? Como é que ele entende como é que funciona realmente, detalhadamente, as transações tributárias? Ó, o que eu tenho feito nesse ambiente das transações? Eu já trabalho com gestão do passivo fiscal desde os idos de 2020, quando surgiu o primeiro refis. O termo refis, ele surgiu numa medida provisória de 1999, e houve a conversão dessa MP em 2020, que foi quando surgiu o primeiro refis. De lá para cá, eu tenho me especializado nisso, né? Então, 90% do meu trabalho como advogado e como professor foi voltado para estudar, para me aperfeiçoar nesse assunto da gestão do passivo fiscal e nos diversos parcelamentos que houve durante aí os últimos 23 anos. Né? Então, o que eu tenho feito? E mais recentemente, por conta da abertura das redes sociais, eu tenho divulgado quase que diariamente postagens, vídeos, resultados dos trabalhos que eu tenho desenvolvido na internet, tanto no Instagram, quanto no YouTube e ainda no Facebook. Né? E eu também criei um site que é específico para esse assunto. Então, quem gostaria, né? Eu não sei nada de transação tributária. Eu quero entender o que é, quero aprender o que é. Já começa a me seguir no meu perfil, que é o @prof. Marcelo Vicente. É o mesmo perfil para o Instagram, para o Facebook e para o YouTube. Então, lá tem material à vontade para que vocês leiam, para que vocês ouçam, para que vocês vejam e entendam do que se trata a transação tributária. Além disso, tem o meu portal, que é o meu site, que é marcelovicente.prof. Né? Então, o endereço é esse, marcelovicente.prof. Lá eu tenho um resumo de todas as modalidades de transação, tudo que é negócio, não só a transação. Eu falo sobre refis, falo sobre parcelamento ordinário, parcelamento especial, negócio jurídico processual, falo sobre dação em pagamento de bens imóveis, né? E tem a coletânea de todos os vídeos lá. Também tem as formas de contato, caso alguém tenha interesse, alguém precise fazer algum tipo de pergunta. As perguntas podem ser feitas pelo Instagram, que hoje é o que funciona, mandar e-mail e fazer as perguntas que deseja, e a gente está sempre respondendo, né? Porque é uma forma também da gente se aperfeiçoar. Com as dúvidas das pessoas, a gente estimula o nosso cérebro a buscar aquela informação, e isso pode ser válido para todo mundo. Então, cada vez que uma pergunta relevante é formulada, eu coloco lá, eu transformo isso em postagem, e aí vai se criando uma rede de informações, né, que todo mundo pode consultar. Né? Então, assim, o que eu tenho feito? Criado, mantido e desenvolvido
diuturnamente elementos de divulgação das transações tributárias e de outras modalidades de negociação, além de ter, evidentemente, de estar trabalhando no meu escritório quase que 100% voltado para essa atividade de gestão do passivo fiscal. E aí, o que é que eu tenho, né? Nesses últimos anos também, o que eu desenvolvi? Desenvolvi um curso, a exemplo da professora Letícia, que tem o seu curso de Direito Tributário e as mentorias. Eu também tenho um curso que é específico para gestão do passivo fiscal, né? E como a gente tem que sempre estar atualizando esse curso, porque vocês vejam, desde que foram criadas as transações tributárias, houve inúmeras modificações, houve inúmeras modalidades criadas, né? E isso me obriga a atualizar os cursos. Então, sempre que há uma necessidade de atualização, eu faço o lançamento de uma turma nova de curso, né? E abro as inscrições do curso completo. Então, se você quer se transformar num expert em gestão do passivo fiscal, o que eu recomendo? O curso completo. Porém, eu abro turmas periodicamente, né? Não fica aberto de forma permanente. Por quê? Porque sempre tem coisa para atualizar, né? E tem novas pessoas para entrar, e eu limito também a quantidade de pessoas em cada turma. E aí eu faço mentorias, tem mentoria em grupo, mentoria individual no Zoom. Mas hoje, o que é que tem? Tem o curso Light, que eu chamo de específico para as transações tributárias. Então, se você quer saber sobre transação tributária, está aberto o curso Light, né? Ele é mais voltado, né? Ele tem os conceitos, as introduções, mas ele vai direto no ponto, direto na transação tributária, que é o tema do momento. Então, esse curso, caso vocês queiram se inscrever, agora, por conta desse encontro que a gente está tendo com a professora Letícia, eu criei um código que dá um desconto de R$ 500 na inscrição. Então, assim, quem quiser entrar, o endereço é marcelovicente.prof/curso, tá? marcelovicente.prof/curso. Lá vocês vão encontrar o link para a inscrição do curso Light. O curso Full não tem turma agora. Eu estou terminando a atualização para poder colocar à disposição de quem quer fazer inscrição. Esse curso Full, ele é completo, aí sim, né? A gente fala em expert em gestão do passivo fiscal. Ele tem um valor maior, né? Por conta da quantidade de material que eu disponibilizo. Mas o que eu recomendo para quem quer aprender sobre as transações tributárias? Faz o curso Light. O curso Light, ele é específico para as transações e já resolve o problema de muita gente. E você pode utilizar a hora que você quiser. É um curso Light que engorda o seu conhecimento e engorda o seu bolso também. Sem dúvida. Porque, assim, você vai aprender o que você precisa. É um negócio imediato, é objetivo. Né? Negócio objetivo. Você não vai ter que fazer... Porque, assim, o curso Full, eu recomendo, é evidente, eu preparei com todo carinho. Tem muito mais aulas, tem os conceitos, tem o histórico das transações, tem o histórico dos parcelamentos, e tem diversos elementos que você precisa ter tempo para estudar, né? O curso Light é uma coisa rápida. Você entra, já tem as modalidades de transações disponíveis, já tem, inclusive, a questão da revisão da capacidade de pagamento, tem jurisprudência, né? Então, esse curso é para agora. Eu preciso fazer uma transação para amanhã, estou em dúvida. Faz esse curso que já vai resolver. Entendeu? Então, é marcelovicente.prof/curso. O Renan está perguntando aqui se as transações podem ser utilizadas em dívidas previdenciárias. Sim, positivo. Só que tem 60 parcelas, né? Nunca vai passar das 60 parcelas. Exatamente, bem lembrado. As transações nas dívidas previdenciárias, a gente está limitado a 60 prestações. Por quê? Porque criaram uma emenda constitucional, que foi incorporada, evidentemente, à Constituição Federal, que limita a quantidade de prestações a 60 prestações. Então, previdenciário, 60 prestações, e as demais até 185. Está no artigo 195, parágrafo 11º ou 19º. Então, não é porque a Procuradoria não quer dar um parcelamento maior, é porque ela não pode, porque é uma regra constitucional.
Ó, os meus mentorados entraram aqui, a Soraya e o Caian, um beijo para vocês. A Soraya está dizendo aqui, ó, esses dois juntos é muito conhecimento em uma live só. Obrigada, Soraya. Verdade. Assim, na live a gente tem que se limitar, porque tem que ter um tempo máximo, né? Não dá para a gente ficar falando muito tempo durante uma live, a menos que a gente faça toda uma programação de 2, 3, 4 dias, e a gente pode fazer isso, né? Eu pretendo fazer em breve até para fazer o lançamento das novas turmas. Então, já fiquem aí avisados vocês, né? Quem tiver online, quem ainda não me seguiu, Prof. Marcelo Vicente, e o curso é marcelovicente.prof/curso. marcelovicente.prof é o meu site, a extensão .prof é do meu site. Tá? É o Renan do débito previdenciário falou, eu tenho parcelamento de 60 meses. Até a gente, quem tiver parcelamento ordinário de 60 meses, pode migrar para uma transação. Você não está preso num parcelamento sem vantagem. Você pode desistir do parcelamento migrando para uma nova transação. Se ela tiver vantagem de redução de juros e multas em cargo legal. Então, o contribuinte não está vinculado para o resto da vida nesses 60 meses, tá? Ele pode parcelar migrando. Claro, só que tem que ser uma coisa simultânea. Aderir à transação e desiste do parcelamento. Se você só desiste do parcelamento e não faz a adesão à transação, não migra automaticamente. Então, tomem cuidado com isso aí. E outra coisa, sempre pode migrar? Depende. Leiam sempre a regra antes, porque não é sempre que um parcelamento permite migração de um para o outro ou que a transação permite a migração de um parcelamento para o outro. Então, vejam a regra se ela permite a transação de um débito parcelado para uma transação, tá? Não é regra, mas normalmente é o que acontece, né, Marcelo? Normalmente é permitida essa migração aí. Vai. E uma última dica, agora nessa reta final, né, da transação tributária, é a seguinte: tem muita transação, muitos contribuintes, muitos clientes de vocês, provavelmente, que fizeram transações anteriores, que fizeram parcelamentos anteriores, que fizeram até transações extraordinárias anteriormente, e que é interessante fazer a desistência para ingressar na nova. Tá? E o momento é esse. O momento é esse. Tem muito contribuinte que está inadimplente. Se houver o rompimento por inadimplência, a penalidade é a impossibilidade de você fazer uma nova transação por 2 anos. Então, todo o trabalho de gestão do passivo fiscal que você desenvolveu, toda a estratégia, vai por água abaixo, porque você não pode mais fazer transação durante 2 anos. Então, não está pagando, desiste agora e ingressa em outra. Porque você vai ter mais 12 meses de parcela inicial. E durante esses 12 meses, você pode ficar inadimplente. Você sabe que o cliente meu do German, até, que a gente fez uma transação, e o que acontecia? O cara não tinha dinheiro também, era um débito bem grande. O que a gente usou a transação como ponte para ele poder participar de uma licitação. Por quê? Naquela época, a transação podia ser a entrada podia ser parcelada em 4 vezes. Então, assim. Agora 12, né? Então, tipo, naquela época, ele não tinha condições de admitir toda a transação. Ele não ia. E a gente já sabia que mais cedo ou mais tarde ele ia rescindir a transação. Só que a gente usou a transação porque se ele participasse da licitação, porque ele fazia uma prestação de serviço que é de aeroportos, se ele ganhasse a licitação, ele conseguia caixa para se manter aberto e, inclusive, pagar a transação. Perfeito. Então, a gente fez a transação, essa parcelada entrada, ele conseguiu ganhar, ele ganhou a licitação. Porque a gente conseguiu o quê? A regularidade fiscal dele, a certidão negativa de débito, ou positiva, com efeito negativo. E, claro, e daí ele ganhou a licitação. Se a gente não tivesse corrido como estratégia a utilização da transação, ele não teria participado da licitação, não teria ganho a licitação, não teria caixa, não teria esse contrato fechado. Então, transação... Né? Porque, assim, a partir do momento em que ele já visualizou isso, já tinha expectativa de gerar negócio, de gerar caixa, ele já arriscou, não vamos dizer que arriscou, ele já se antecipou, fez uma transação ainda sem ter a capacidade econômica para aquilo, mas já apostando que ele, ganhando a licitação, teria condições de manter aquela transação. Então, assim, isso também é algo que é vislumbrado pela Fazenda. Né? Quando ele permite que você regularize a sua situação fiscal com o pagamento da primeira prestação, ele já te dá margem a voltar a trabalhar, a voltar a fazer negócios que dependam de uma CND. Né? Então, assim, nem tudo, né? A gente pensa que às vezes a Fazenda é muito oportunista fazendo essas manobras de esperar o último dia do prazo para poder fazer a prorrogação do prazo, mas tem o seu lado bom, né? Nem tudo
ali a gente tem que imaginar como sendo algo prejudicial, né? Porque muitas vezes a visão que a gente tem é essa, né? O que eu ouço de gente falando, criticando as transações, mas, gente, vamos pensar no seguinte aspecto, que seja criticável, pode até ser criticável, mas é uma forma, dentro do nosso país, né? Dentro da nossa legislação, é uma forma válida de procurar resolver o problema fiscal do contribuinte. E aí entra o nosso papel. Se é ruim, se não é. Outra coisa que eu tenho falado, né, que a gente já falou na outra apresentação, Letícia, no outro encontro, reforma tributária vai ser uma bagunça para a gente, ó, legal, para a gente que é advogado, a gente vai estar muito feliz, vai estar no paraíso, por quê? Porque não vai faltar trabalho. Para o contribuinte vai ser dor de cabeça, mas aí que está. Vamos se especializar em direito tributário, vamos estudar as aulas da professora Letícia, vamos fazer trabalho de gestão do passivo fiscal, vamos estudar o que eu estou ensinando, por quê? Porque não vai faltar trabalho. Ah, eu sou advogado, não tenho o que fazer. Se você é advogado e não tem o que fazer, é porque você não quer. Não, advogado desempregado é porque não quer estudar, né, gente? Só de conteúdo gratuito que a gente tem no meu canal, no canal do professor Marcelo, só o que a gente fornece de conteúdo gratuito para vocês. Se maratonar o meu canal do YouTube, que também é a professora Letícia Vox, maratonar todo o perfil do professor Marcelo, gente, você está já com a faca e o queijo na mão. Ah, mas eu quero aprender, eu preciso de vocês. Beleza, contem com a gente. Venham para a mentoria, venham para o curso. Mas tem muito conteúdo que permite já hoje você saber o que está fazendo. Basta você tirar essa preguiça do corpo, parar de se queixar, parar de lamentar. Ai, acorda um pouquinho mais cedo, vai dar uma corrida, né? Aí já fica com gás durante o... Acorda mais cedo, dorme mais tarde. E assim, eu estava até comentando isso, eu fui fazer minha unha há pouco, eu disse para ela, eu digo isso para meus alunos, acorda mais cedo e dorme mais tarde. E eu falo isso porque eu acordo mais cedo e porque eu durmo mais tarde. Porque conforme a demanda, gente, segunda vira sábado, quando vocês querem. Se vocês quiserem realmente serem advogados tributaristas, contem com a gente. Quero aprender gestão de passivo, quero aprender transação, eu quero ser um advogado tributarista que tem retorno financeiro, porque é para isso que a gente trabalha também. A gente quer ter notoriedade, a gente quer ter perfil, né? Sabe, todo mundo nos reconhecer como um advogado competente, mas a gente também quer ter rentabilidade, a gente quer também ter dinheiro no bolso. Então, existem N possibilidades da área tributária. É só você, como o professor Marcelo falou antes, niche, veja o todo, entenda como é que funciona o todo e faça nichos, porque ninguém vai saber tudo 100%. E quando você escolhe um nicho de atuação, vai faltar braço para você conseguir esgotar o próprio nicho que você está escolhendo, né? É muita coisa, né, Marcelo? Que a gente pode atuar. Gostaria de ser um polvo, Marcelo, atuando em todas as coisas ao mesmo tempo. A gente não consegue. Então, se especialize num tópico. Não dá para abraçar o mundo, né? Não dá para abraçar o mundo. A gente precisa ter... Se quer abraçar, abraça um pedacinho do mundo, né? Um mundinho. Abraça um mundinho. Qual que é o mundinho? Daquele nicho que você escolheu, né? E outra coisa importantíssima, né, Letícia? O pessoal que está trabalhando, que está buscando se aperfeiçoar, é uma coisa que a gente tem que frisar, e eu sei que você frisa isso no seu curso. Ninguém está sozinho, né? Você não pode ter o medo de dizer assim, porque eu vou me apresentar para o cliente vai apresentar, vai me perguntar, mas você já fez algum trabalho desse? Você pode falar assim, eu participo de uma equipe que faz um monte desse trabalho. Mas é o que os tem a nossa equipe, a gente tem outros alunos, a gente tem outros mentorados que estão trabalhando, que estão manifestando resultados. Eu falei essa semana, sabe? Porque, por exemplo, assim, ó, eu sempre uso um exemplo, o Gustavo, que é meu mentorado, não sei se ele está aqui ainda hoje, ele sempre diz assim, professora, a questão é que a mentoria é um grande escritório. Eu me sinto só para decidir coisas sozinhos, eu não tenho com quem conversar. Só que dentro da mentoria, nesse grande grupo aqui, o que acontece? Eu não me sinto sozinho, eu estou num grande escritório de advocacia. E dessa semana, a Rita, que é minha mentorada também, foi fazer uma prospecção de um conteúdo que a gente está trabalhando na mentoria, e o cara perguntou a ela, você já fez isso aqui em Minas? E ela falou, não, eu não fiz aqui em Minas, mas eu faço parte de um grupo de pessoas do Brasil inteiro que eles já fizeram e eu estou fazendo junto com eles também. Então, isso nos valida. É você não se sentir sozinho, estando acompanhado de outros tributaristas que também estão se especializando. Ó, a Soraya é minha mentorada também, a Soraya é de Niterói, no Rio de Janeiro, está dizendo aqui, ó, posso dizer que a Letícia segura na mão e os colegas são o diferencial. É isso, é o grupo, o mentor junto do grupo que faz um super tributarista, você se sentir seguro para realmente ter resultado e saber o que você está fazendo. Eu também seguro na mão, tá? Também seguro.
Não só seguro como abraço, né? A gente vai junto, vai abraçado. Mas é isso, né, Marcelo? Vamos embora, vamos aproveitar então. Até amanhã tem prazo. Quem, gente, apareceu hoje uma possibilidade de transação, já manda lá um direct pro seu Marcelo. Pode até fazer parceria com ele. Pode mandar. E faz comigo isso, que não dá tempo de eu assistir o curso até amanhã, se for o caso. Faz parceria, gente. É isso que a gente tem que também pensar. Existem possibilidades de parcerias com outros advogados mais experientes, para você não perder o cliente, você aprender, saber como trabalha naquilo ali, pegar o know-how e depois segue sozinho. Mas não perca o cliente porque você não sabe fazer. É isso. Você pode pegar, procurar pessoas que podem te orientar, que podem te direcionar para isso, e você fecha o cliente. E traz aí um bom resultado para poder te indicar para outros clientes também. Então, mãos à obra, né, Marcelo? Pode ter medo, né? Por quê? Porque a partir do momento em que você faz parte dessa comunidade que a gente abriu, você tem com quem contar. Né? Ninguém vai te deixar na mão. Ainda mais se você for aluno, se for mentorado, basta passar a mão no telefone, mandar uma mensagem, mandar um direct, a gente vai atender. Né? Faz parte da nossa essência. Nós somos professores que advogamos. Né? E somos advogados que ensinamos ao mesmo tempo. Quer dizer, alguns se intitulam como, não, eu sou advogado que ensino. Não, eu sou professor que advoga. A gente é tudo. A gente advoga, a gente dá aula, a gente vai na academia, vai na praia, anda de bicicleta, vai passear com o cachorro. Tudo ao mesmo tempo. Né? Mas de uma forma focada, de uma forma responsável. Né? A gente tem tido resultados. A verdade é essa. Quem trabalha direito, quem sabe trabalhar direito, quem faz parceria, networking é tudo. Veja que a professora está em Balneário Pissarras, eu estou em Santos. Apesar dos dois estarem no litoral, existe uma distância muito grande, não é? Mas a gente tem São Paulo como um link, né? Porque foi lá que a gente começou a trabalhar. Pelo menos eu comecei a trabalhar em São Paulo. Aí chegou uma hora que a gente falou assim, bom, acho que dá para a gente trabalhar com um pouquinho mais de qualidade de vida. Vamos para a praia? Vamos para a praia. E está funcionando. Então, nós somos um exemplo vivo de que a gente consegue trabalhar em qualquer lugar do mundo. Com o direito tributário, a gente consegue. Né? Isso é fato. Então, assim, procurem se especializar nessa área maravilhosa do direito tributário. Façam uma escolha por um nicho dentro do direito tributário. Se for o nicho de gestão do passivo fiscal, estamos juntos. Tá? Se não for, boa sorte, a gente também pode ajudar vocês em algum aspecto, né, conceitual, alguma coisa que envolva o trabalho do direito tributário, a parte processual, né, Letícia? Eu tenho uma experiência enorme em processo, você também deve ter, e se não tivermos, a gente tem pessoas para nos ajudar. O German, por exemplo, o cara é feríssimo na parte administrativa, já foi juiz do CARF, conselheiro do juiz do TIT, conselheiro do CARF, cara, entendeu? Então, cada um tem a sua especialização, né? Então, assim, a equipe que a gente pertence, né, Letícia, a gente não pode se auto-intitular como a melhor, mas que a gente tem bastante gente boa na equipe, a gente tem. A verdade é essa. A gente procura sempre, né, os melhores para se auxiliarem, né, e ficarem perto da gente. Ó, a Soraya, que é minha mentorada, está dizendo aqui, ó, paz do coração de ser mentorada. Ó, a Soraya, como você lembrou agora. Lindo. Hoje eu tenho encontro com eles, inclusive. Hoje nós vamos trabalhar com a tese do diesel, de recuperação do diesel. O que você anunciou aí no Instagram, diesel, né? Os mentorados hoje. Na mentoria, como é que eu faço? Eu trabalho tanto com hot seats deles, casos práticos que eles me trazem, eu faço direcionamento e trago conteúdos que inovam também, que eles podem oferecer para clientes, né? E a gente identifica quem são os possíveis clientes e o que a gente pode indicar. Então, eu ajudo eles na prospecção ativa e na prospecção passiva. Então, aquele medo que o advogado fica de não sei por onde começar, não sei o que fazer, não sei o que oferecer, automaticamente eu tiro essa ansiedade, né? Eu direciono. Ó, o Caian, que é meu mentorado, está dizendo, ó, a hashtag ansioso. Ele está já esperando a tese hoje também da tese do diesel. Eles estão todos ansiosos para trabalhar com isso hoje. Mas, é muito boa essa tese. Olha só, estou preocupada com o horário, que a gente também fica falando, depois o pessoal não assiste toda a live, que fica muito extensa, né? Mas olha só, a gente tem que começar a fazer lives com mais frequência, com tópicos, né, pontuais. Vamos marcar para, sem ser semana que vem na outra, a gente já vê algo. Se prorrogar as transações, a gente vem com uma próxima live
para dizer, ó, lembra que 29 de setembro ia vencer? Pois é, venceu, mas prorrogou. Sim. Tem alguma novidade? Não tem? Taca pau até dezembro. A gente traz as novidades daí quando eles renovarem. Sim, combinado, Letícia. Combinadíssimo. Porque, assim, a chance de prorrogação a gente não pode dar certeza, né? Mas com base na experiência passada, 99% que vai ser prorrogado. Se der 1%, a gente errou. Mas a expectativa é de que haja prorrogação. E se não houver a prorrogação, sempre haverá tributárias. Né? Então, assim, a gente tem que se especializar cada vez mais. É isso aí. Professor Marcelo, muito obrigada. Obrigada mesmo pela live, conteúdo sensacional. Tenho certeza que quem estava aqui aprendeu muito, né? E pode aprender muito mais ainda. Muito obrigada. Então, até a próxima. Fica já o convite feito aqui, só a gente marcar a data, tá bom? Tá bom, professora. Muito obrigado. Tchau, galera. Obrigado. Tchau.